Olá, boa noite a todos, como estão? Muito bem, obrigada. Dizem vocês, eu também. Ai, que eu tenho sempre aqui o cabelo sempre mal. É, coragem. Estou mesmo despenteadico. Olha, hoje não está aqui ninguém. Caraca, o que é que eu fiz aqui? Daniel Trepado, boa noite. Estrofina Mor, Liliana Fonseca, boa noite. José Almeida, boa noite. Graziela Calado, boa noite. Alzira Santos, boa noite. Mónica Gomes, boa noite. Boa noite a todos. Como é que estão os meus amigos? Bem? Mal? Ou assim assim? Olá, Beto, estás boa? Mário Henriques, boa noite. Diolinda Gonçalves, boa noite. Está tudo bem, Diolinda? Helena Reis. Elsa Domingos, Rosário Santos, Rui de Carvalho, boa noite. Um grande abraço. Cláudia Figo, beijinhos, mariditos. José Almeida. Iruca Chumba, boa noite. Teresa Mota, boa noite. Carla Ferreira, boa noite. Estás mais ou menos, filha? Também não, porque acho que estou a ficar doente. Olha, isso é mau, não posso ficar doente todas as semanas. Rosário Santos, boa noite. Luís Silva, boa noite. Fábio Cordeiro, boa noite e boa semana. Helena Martins, boa noite. Joaquim Bastos, boa noite. Então tens que ver o que é que se está a passar, filhota, está bem? Assim, assim, ó. Delida também está assim, assim. Isto é mau, está toda a gente mal. Anselmo, boa noite. E agora como é que eu tiro o som daqui? Alexandrina Ferreira, boa noite a todos. Beijinhos também. Túlia Beloso, boa noite. Como estão? E vamos iniciar mais uma jornada de oração, iniciarmos mais uma semana. Um abraço também para o teu marido, Elisa Domingos. Vamos então iniciar mais uma semana. Todos, que é para estarmos bem, ok? Para estarmos todos bem. Era este que eu queria. Posto.
Marlene Cordeiro, boa noite. Estava aqui a ver se conseguia fazer uma coisa, já está. Graciete, boa noite. Marlene Cordeiro, boa noite. Mário Henriques, a todos, boa noite. Então, vamos começar mais uma semana, muito bem começada, com muita saúde, muita paz e muito, sobretudo, muita paz e muita saúde. Está bem? Vamos ver se conseguimos fazer Em 1945 foi descoberto um pergaminho em Nag Hammadi, descrito como as máximas secretas de Jesus. Este pergaminho, o Evangelho de São Tomé, foi reconhecido por teólogos de todo o mundo como sendo o registro mais fiel das palavras de Jesus. E este pergaminho não foi aceito pela Igreja Católica porque esta o considerou uma heresia. Mas o que está escrito nesse pergaminho realmente faz sentido, faz mais sentido. Francisco Santos, boa noite. Estou a dizer, faz mais de sentido. E uma das coisas que está escrito, Teresa Neto, boa noite, é: o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de ti e em toda a parte, não em mansões de madeira e de pedra. O reino de Deus está dentro de ti e em toda a parte, não nos edifícios de madeira e de pedra. Racham um pedaço de madeira e eu estou lá. Então, depois temos aqui uma coisa do Evangelho. Quem quer que descubra a interpretação destas sentenças não provará a morte. Que aquele que procure não deixe de procurar até que encontre. Quando encontrar, ficará perturbado. Quando estiver perturbado, ficará maravilhado e dominará tudo. Se seus líderes lhe dizem: vejam, o reino está no céu, então os pássaros do céu os precederão. Se lhes disserem: está no mar, então os peixes os precederá. Antes, o reino está dentro de vocês e está fora de vocês. Quando vocês se conhecerem, então serão conhecidos e compreenderão que são filhos do Pai vivo. Mas se não se conhecerem, então vivem na pobreza e são a pobreza. A pessoa na velhice não hesitará em perguntar a uma criancinha de 7 dias sobre o lugar da vida. E essa pessoa viverá, pois muitos dos primeiros serão os últimos e se tornarão um só. Conheça o que está diante da sua face e o que está oculto para você ser-lhe-á revelado, pois nada há oculto que não seja revelado. Seus seguidores perguntaram-lhe, disseram-lhe: quer que jejuamos, como devemos rezar? Devemos dar esmola? Que tipo de alimentação devemos observar? Jesus disse: não devem mentir e não devem fazer o que odeiam, porque todas as coisas são desvendadas diante do céu, pois nada há oculto que não seja revelado e nada há encoberto que permaneça velado. Feliz é o leão que o ser humano comerá, pois assim o leão se torna humano, e tolo é o ser humano que o leão comerá, e o leão se tornará humano. A humanidade é como um pescador sábio que lança a sua rede ao mar e a tirou do mar, cheia de pequenos peixes. Entre este pescador sábio descobriu um peixe grande e excelente.
Jogou os peixes pequenos de volta ao mar e sem dificuldade escolheu o peixe grande. Quem quer que tenha ouvidos para ouvir, deve ouvir. Vejam o semeador. Saiu, tomou um punhado de sementes e as espalhou. Algumas caíram no caminho e os pássaros vieram e as apanharam. Outras caíram na rocha e não criaram raízes no solo e não produziram brotos de grão. Outros caíram em espinhos e estes sufocaram as sementes e os vermes as devoraram. E outros caíram em solo bom e ele produziu uma boa colheita, rendeu 60 por medida e 120 por medida. Lançai fogo sobre o mundo e veja, observe-o até que ele arda. Este céu passará e o que está acima dele passará. Os mortos não estão vivos e os vivos não morrerão. Durante os dias em que comiam o que está morto, vocês o tornaram vivo. Quando estiverem na luz, o que farão? No dia em que eram um, vocês tornaram dois, mas quando se tornaram dois, o que farão? Portanto, depois isto continua que são cento e tal máximas do Evangelho segundo Tomé. Aconselho-vos a vocês a comprar e a ler seriamente. Porque, uma vez que foi estudado por tantos teólogos e eles acharam que era o livro mais verdadeiro que representava as palavras de Jesus, acho que é uma maneira de nós ficarmos a saber então, na verdade, o que é que Jesus quereria nos dizer a todos nós. Mas a palavra mais importante é aquela que eu disse ao princípio e foi por essa que eu quis trazer. Pois está aqui muitas coisas que são interessantes ler, porque realmente vamos encontrar um significado da vida. Mas aqui o reino de Deus está dentro de nós. Esta foi a frase que me chamou mais a atenção. O reino de Deus está dentro de ti e em toda a parte, não em mansões de madeira e de pedra. O reino de Deus está dentro de ti e em toda a parte, não nos edifícios de madeira e de pedra. Racha uma pedra de madeira e eu estou lá. Então, o que é que quer dizer isso? Se o reino de Deus está dentro de nós, isto vem realmente confirmar, se nós precisaríamos de confirmação, que tudo o que sai do nosso interior para o nosso exterior é que acaba por ser validade e é que acaba por formar a nossa vida. Nós acabamos por descobrir o quanto a vida é importante e o quanto temos que viver a vida. Se nós procurarmos fora de nós, acontece que nós vamos encontrar não aquilo que deveríamos encontrar, mas vamos encontrar aquilo que está. E esse fora de nós, muitas vezes, são coisas dos outros, não são nossas, nas quais muitas vezes nós não nos vamos identificar e nas quais muitas vezes nós não partilhamos. Nós partilhamos tudo o que vem dentro do nosso interior para o nosso exterior. Quando alguém nos convence de alguma coisa ou nos quer convencer, se no nosso interior há uma sensação de não, nós devemos seguir o caminho do não. Se há uma sensação de sim, é porque nós estamos em sintonia com aquilo que aquela pessoa pensa, sente e vê. Se nós fizermos isto, nós não temos uma vida tão complicada e descobriremos logo, imediatamente, qual é o nosso sentido de vida e por onde é que nós temos que caminhar. Por isso temos que estar certos daquilo que queremos e daquilo que queremos fazer. Devemos ter sempre em atenção, porque em todas estas máximas Jesus é muito claro, é claro para todos. E então é claro também para nós o descobrirmos como Jesus. E então, ao descobrirmos Jesus como Ele é, não o endeusamos tanto como é nosso costume o endeusar. O que é que Jesus pretendeu ao falar ao povo? Ele pretendeu que o povo tivesse liberdade de pensar, de agir, de refletir. Ele nunca pretendeu que o povo fosse manipulado por um homem,
por uma religião ou por uma política. Ele queria simplesmente que as pessoas pensassem por elas próprias, sentissem por elas próprias, se arrependessem por elas próprias, se desculpassem e perdoassem por elas próprias, para elas conseguirem viver em paz na Terra. Muitos são aqueles que vêm proclamar o reino dos céus. Ora, o reino dos céus só poderá existir a partir do momento em que o reino de Deus está no nosso interior. E é aí que nos temos que preocupar em encontrar. Encontrar Deus no nosso interior e não no nosso exterior. Não vamos procurar Deus fora de nós. E nem vamos pedir a Deus coisas fora de nós. Vamos pedir do nosso interior para o nosso exterior. Vamos orar do nosso interior para o nosso exterior. Vamos conversar connosco, porque só aí é que a nossa essência, é aí que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, só aí é que a nossa essência, de alguma forma, poderá atuar em nós e nós podemos ser uma percentagem mais elevada, humanos, ao mesmo tempo que somos divinos. Porque o reino de Deus está em nós e porque Deus está em nós e não está fora de nós. Evidentemente que existem ao longo dos séculos sempre uma implantação do medo. Então as pessoas, por medo, conseguiram incutir nas pessoas um medo exagerado sobre as coisas, sobretudo sobre a morte, sobre a existência de Deus, sobre muitas vezes os castigos de Deus. Deus não castiga ninguém. Nós somos capazes de castigar. Somos capazes de ser incorretos, mas Deus não é. Quando nós percebermos que Deus está no nosso interior, então nós começamos a ser mais corretos, começamos a ser mais humildes, mais bondosos, mais humanos. E isso é o que é mesmo importante. Então, Jesus nos quis dizer simplesmente isso. E os seres espirituais muitas vezes nos querem dizer isso. Olha para ti, vê-te ao espelho, observa-te. Ao mesmo tempo que vais observando o mundo, observa-te a ti próprio. Vê o que se passa contigo e depois age. Só assim conseguirás atingir os teus objetivos. Para teres o auxílio de alguém, terás que ser tu a dar o primeiro passo. E a forma como tu entenderes as coisas é a forma como a tua vida se vai fazendo dia a dia. Por isso, entende da melhor forma. Se é sincero e honesto para contigo próprio, vê-te na beleza que tu és. Encontra-te nessa própria beleza. Então, ao fazeres isso, tu verás que consegues exatamente te libertar de muitas coisas que te preocupam, que te aprisionam, muitas coisas que muitas vezes tu próprio não percebes. Quando queres um conselho, deves expor o teu problema a ti próprio e fazer a seguinte pergunta: e agora como é que eu vou resolver esta situação? A resposta não tardará. E tu encontras a resposta em ti próprio. E isso é muito importante. Nós não podemos viver pela vida dos outros, nem devemos desejar que os outros vivam como nós vivemos. Nós temos que viver a nossa vida em plenitude e em graça. Quando realmente nós vemos que está tanta coisa de mal a acontecer na nossa vida, temos que parar um pouco para refletirmos, para pensarmos, para depois podermos agir mais corretamente ao encontro do nosso propósito e ao encontro da nossa própria vida. Precisamos de estar sempre atentos. Precisamos de ser vigilantes connosco. Não é vigiar os outros, é vigiar-nos a nós próprios. Para estarmos sempre um passo à frente dos obstáculos, das coisas menos bonitas que nós não gostamos e que nos acontece. Estarmos sempre à frente, um pouco mais à frente. Evidentemente, quem fizer isto
terá uma probabilidade muito maior de ter momentos de maior felicidade. E o que é que nós cá andamos a fazer? Nós andamos cá a fazer para aprendermos e para termos alguns momentos de felicidade. Evidentemente que nós sabemos que vai-se atravessar no nosso caminho conflitos, guerras, mas temos que ver o melhor desses conflitos e dessas guerras. O que é que isso nos traz? É a destruição, mas também pode trazer-nos a transformação. Agora, não se podemos aproveitar das situações de forma a prejudicarmos os outros para nos beneficiar a nós. E muitas vezes o homem faz a guerra com o homem por uma questão económica, por uma questão política e por uma questão de poder. Às vezes até por uma questão fanática. Então, ao fazer isso, ele não olha a meios para atingir os fins. Evidentemente que Deus não pode interferir no livre-arbítrio de cada um de nós, nem os nossos anjos, nem os nossos guardiões, nem a espiritualidade. Nós é que podemos interferir no nosso próprio livre-arbítrio. Porque quem é que é responsável? Somos nós. Quem é que sofrerá as consequências dos maus atos? É a mesma coisa que fazemos a sementeira na pedra, fazemos a sementeira em terreno que não, ou na estrada, fazemos a sementeira em terreno que não é um terreno que dá para fazer com que a semente germine. Tem que ser um bom terreno. Então, como é que nós temos que fazer? Temos que fazer a nossa sementeira num bom terreno, ou seja, todas as nossas atitudes, umas vingam e outras não vingam, ou seja, umas crescem ou não crescem. E nós temos que perceber, quando estamos a ter as atitudes, se as atitudes é para nosso próprio bem e para o bem comum, ou se é por um devaneio que nos deu. Se for por ou se é por ganância, por egoísmo, por inveja, por maledicência. Se for aí, não há fruto. Então, nós podemos aprender, independentemente das nossas crenças, acreditamos, seja no que for, podemos aprender, independentemente das nossas crenças, podemos aprender muitas coisas connosco próprios. Também podemos aprender muitas coisas com a observação que fazemos em relação ao mundo, às coisas que estão a acontecer no mundo. Porque depois cada um de nós vai abraçar um papel na sociedade de forma a ser um líder competente. E um líder não é só... Nós podemos ser todos líderes, nós podemos ser líderes no nosso meio. Mas um líder tem que ter, de alguma forma, um líder tem que ter, de alguma forma, algo que é não usar nada que seja escuro e não usar coisas que não sejam claras. Um líder tem que ser claro, tem que saber delegar e tem que ter respeito por si próprio e amor por si próprio. E o líder, muitas vezes, o melhor líder é aquele que as outras pessoas reconhecem naquela pessoa um líder. Pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelas suas palavras e pela realidade em que a pessoa está inserida, como a pessoa faz a sua própria vida. O respeito também que mostra pelos outros, pela sua conduta, portanto, e aí se formam os bons líderes. Nós todos podemos ser líderes à nossa maneira, com o nosso jeito, mas sempre com verdade, sempre com a certeza de que fazemos o melhor e nunca querermos atingir objetivos para o nosso bem-estar prejudicando os outros, porque assim que fazemos isso, a lei da causa e do efeito tem um retorno e é por isso que ninguém mexe no nosso livre-arbítrio, porque esse retorno é para nós. Então, se nós fizermos uma má sementeira, colhemos um mau fruto. Se nós fizermos uma boa sementeira, colhemos um bom fruto. Há homens que, mesmo fazendo sementeiras, muitas vezes
não gostam do fruto que as próprias árvores dão. Então, outras vezes não gostam das árvores. Isso é quando a pessoa não tem uma conexão que é necessária ter e não está a ser real. Quando a pessoa não está a ser real, não está a ser honesta, quando a pessoa não consegue encontrar-se em si próprio, então a pessoa acaba muitas vezes por não gostar de nada, não saber o que quer e acaba por perder-se no próprio caminho. Então a pessoa tem que se reencontrar. De alguma forma, a pessoa tem que se reencontrar. A pessoa tem que se ver e a pessoa tem que verificar realmente como é que pode atuar na sua própria vida, na vida da sua família, na vida da sociedade em que está inserido de uma forma proativa e positiva, de modo a que haja um equilíbrio. E aqui não é preciso acreditar-se nem em Deus, nem em diabo, nem em coisíssima alguma. Aqui só há uma coisa que é preciso acreditarmos em nós próprios e apostarmos em nós próprios e não querermos sempre que os outros façam como nós queremos. Nós temos que conversar, temos que saber ouvir e temos que arranjar ali um campo magnético e energético de luz em que todos nos possamos entender. E aí é verdade, e não deixa de ser mesmo verdade, aí todos encontram o seu próprio caminho. E sem saberem se estão a ajudar e a auxiliar uns aos outros. Ninguém se atrasa, todos começam a caminhar num caminho mais correto. Evidentemente que nós temos muitas coisas de interior que temos que tratar. Por exemplo, as nossas más disposições, a nossa raiva, o nosso rancor, o nosso egoísmo, a nossa pretensão de querermos ter o poder centrado em nós, a nossa motivação de muitas vezes irmos pelos caminhos mais fáceis e magoarmos as outras pessoas, não deixarmos as outras pessoas avançar. Nós temos que trabalhar todas essas coisas, porque se não trabalharmos essas coisinhas todas, nós acabamos por ser até más pessoas. E ao sermos más pessoas, nós, na verdade, vamos conseguir, e é o que vamos conseguir, na verdade, vamos conseguir uma vida, muitas vezes, de inferno. Numa das máximas que Jesus disse, foi, se pusermos a terra a arder, deixem arder e vejam o que acontece. O que vai acontecer se a terra começasse a arder? Nós acabaríamos por acabar com uma existência humana, não com uma existência espiritual, mas a existência humana queria acabar. Então o que é que podemos depreender disto? Podemos depreender que tudo o que fizermos na Terra vai ter as suas consequências, quer a nível terreno, quer a nível espiritual. Então o melhor que temos a fazer é fazermos as coisas na Terra como deve de ser. Então, se tu queres atingir um certo patamar na vida, tens sempre cuidado com o que tens que subir, com o que tens que lutar. Muitas vezes não é lutando contra os outros, muitas vezes é lutando connosco próprios, porque nenhum de nós é perfeito. E nós ascendemos à perfeição, queremos ser mais perfeitos, pelo menos queremos ser melhores de quando viemos. Então, nós não podemos usar as artimanhas para conseguirmos chegar a esse patamar. Nós temos que usar os nossos valores mais positivos e transformar os nossos valores mais negativos para ficarmos em equilíbrio. Porque só no dia em que nós ficarmos em equilíbrio com a nossa própria realidade, com a realidade do mundo, é que nós não sofremos tanto e não caímos tantas vezes no abismo. Cabe-nos a nós, que Jesus dizia muito bem, cabe-nos a nós escolher o caminho, trilhar o caminho e colher o fruto desse caminho. Não cabe a mais ninguém. Cabe a cada ser individual. Por isso é que muitas vezes nós chegamos à conclusão que transformar uma sociedade temos que começar a transformá-la pelo individual e não pelo coletivo. O coletivo é a consequência do individual.
Se o individual não tiver transformado, evidentemente que o coletivo então puxa sempre para um determinado lugar que parece que favorece todos, mas vai só favorecer meia dúzia de pessoas, porque umas ficarão dependentes das outras. Nós viemos para ser seres independentes e para usufruirmos da felicidade. Nós viemos para sermos felizes e não para serem felizes. Evidentemente que, de alguma forma, a vida vai nos proporcionar circunstâncias que somos nós que temos que perceber essas circunstâncias. Somos nós que temos que ver essas circunstâncias. E essas circunstâncias, onde elas nos levam. A partir do momento em que temos consciência dessas circunstâncias, nós conseguimos, às vezes, voar, como deve de ser, outras vezes conseguimos estar um pouco no paraíso terreno, mas sem termos prejudicado ninguém. Porque quanto mais depressa for a nossa subida, mais depressa será a nossa descida. Porque quando nós subimos muito rapidamente e facilmente, nós esquecemos de criar e solidificar as nossas raízes. E ao não solidificar, às vezes tem 60, 50, 40, 70 anos, ainda não solidificou as suas raízes. É por isso que às vezes as pessoas acabam muito tristes e muito sós. E é preciso solidificar as raízes até ao momento exato que nós vamos deixar de viver na Terra. Por isso, todos os dias é um dia de trabalho, é um dia novo, é uma oportunidade nova para nós conseguirmos encontrar-nos e para nós, de alguma forma, conseguirmos atingir todos os nossos objetivos e o nosso próprio equilíbrio. Precisamos solidificar as nossas bases. Conforme se dá a ascensão, conforme nós ascendemos, desde pequeno, nós temos que solidificar para não voltarmos a cair ou para não cairmos. Porque nós fazemos nós fazendo muitas vezes, muitas descidas, como acontece na nossa vida, nós encontramos-nos muitas vezes em situações precárias, quer a nível emocional, quer a nível espiritual, quer a nível físico da nossa própria saúde, quer a nível mental e quer em todos os níveis que nós estamos a passar. Então, o que nós temos de fazer é olhar para nós próprios, conversar connosco próprios. Por isso é que há um ditado popular que diz: todas as opiniões ouvirás, mas só a tua tomarás. A partir desse momento, sou eu que tenho que tomar a minha atitude. Eu posso ouvir e até perguntar a muita gente as opiniões que elas têm sobre determinado assunto. Mas sou eu que tenho que, de alguma forma, ser o líder de mim próprio. E sou eu que tenho que tomar a decisão que achar mais adequada para aquele problema. É por isso que todas as opiniões ouvirás, mas só a tua tomarás. Nós ainda não estamos alguma coisinha, mas não é muito, não estamos muito bem estruturados na nossa própria materialidade e na nossa própria espiritualidade. Porque não se damos ao trabalho de fazermos uma boa observação e de tentarmos compreender o porquê de estar tudo a acontecer à nossa volta, seja de bom ou de mau. Às vezes ficamos tão revoltados com a própria espiritualidade, com o próprio Deus, como lhe quiseres chamar, por as coisas não nos correrem bem ou por haver acidentes de percurso. Porque nós, desde que nascemos, sabemos que existem acidentes de percurso. Mas também é-nos dada e nós temos que criar a oportunidade de nós, ao passar por esses acidentes de percurso, estar solidificadas as nossas raízes para que não seja tão doloroso e para que nós nunca percamos, de nenhuma forma, a nossa capacidade mental de resolvermos os problemas e de alguma forma, encontrarmos de novo o caminho.
Temporariamente, nós até se podemos perder. Temporariamente podemos nos perfeitamente perder. Mas também esse temporário serve perfeitamente para depois nós nos encontrarmos. Às vezes nós alimentamos essa perca. Nós perdemos-nos e ficamos zangados, sobretudo connosco próprios, só que não damos com ela e culpamos os outros. Ou então vamos arranjar estratégias que sejam fáceis para sair daquela situação e mais uma vez não solidificamos. Nós nunca dizemos eu sou o responsável. Nós temos que aprender a perceber que nós somos os responsáveis. Nós somos os responsáveis pela nossa vida, somos os responsáveis pelo nosso destino, somos responsáveis por aquilo que acontece à nossa volta que depende de nós. Porque o que não depende de nós não seremos responsáveis. O que depende dos outros, a responsabilidade é deles. Por isso, como seres humanos, temos que usar a fraternidade e temos que sentir a fraternidade para podermos, com a fraternidade, conseguirmos realmente nos entender. Porque se todos temos na Terra, todos nós temos um papel. E, às vezes, o papel fundamental na minha vida é meu e o papel fundamental na tua vida é teu. Não é de mais ninguém. Então, se todos temos um papel, nós temos que conseguir viver com diversos papéis, conviver com diversos papéis diferentes, de forma a que essa diferença nos traga algo de novo. Porque não há duas pessoas iguais. Não há duas pessoas que pensam da mesma maneira, que vão agir da mesma maneira, nem a nível do amor. Não há duas pessoas que amam da mesma maneira. Nós temos diversas formas. E a nós cabe-nos uma forma, ao outro cabe outra forma, a eles cabe outra forma, e nós temos, porque somos inteligentes, nós temos que ter a capacidade de gerir e de digerir e ver o que é que se adapta a nós, à nossa forma, ao nosso projeto, à nossa vida. Evidentemente que se assim fizermos, há coisas que nós não temos necessariamente que passarmos, só passamos por experiências realmente que são mesmo necessárias. Aquelas que não são e que às vezes são abrutalhadas e nos humilham e nos fazem sofrer tanto, essas nós não precisamos passar. Nós precisamos é de passar as nossas próprias experiências, vivenciá-las, mas não porque alguém nos diz tens que fazer isto, mas sim porque nós sentimos é isto que eu tenho que fazer, é por aqui que eu tenho que ir. Então, há duas formas de nós. É a parte consciente e é a parte consciente, mas que não se mostra, que é a nossa atividade mental, quando é nossa, quando não é uma influência energética, que muitas vezes acontece porque nós acabamos por atrair à nossa atmosfera coisas idênticas. Portanto, se eu estou no rio, eu vou atrair a mim mais pessoas que estão no rio do que mais pessoas que estão na terra. Agora, se eu estou um pouco no rio e um pouco na terra, evidentemente que vou atrair à minha atmosfera uma diversidade de pessoas. Mas essa diversidade, cada pessoa pensa por si própria, não pode pensar pelos outros, tem que pensar por si próprio. E aí está, o bom líder não é aquele que vai pensar e dizer que é o melhor, mas é aquele que ausculta todos, ouve todos e vê qual é a melhor atitude a tomar em relação àquele problema. Qual é a atitude que melhor vai beneficiar todas aquelas pessoas que precisam de ser ajudadas. E quem é que precisa de ser ajudado? A humanidade. Porque a humanidade pode escolher os seus líderes para ser governada, mas não pode escolher os seus líderes para viverem a vida por si. Cada um de nós tem que viver a sua própria vida. E nós não podemos viver pela vida dos outros, nem os outros podem viver pela nossa vida. Todos temos o papel principal. Cabe-nos a nós executar esse papel principal na nossa própria vida.
Pensei um pouco nisto. E já agora, se puderem, adquiram o Evangelho segundo São Tomé e deem uma vista de olhos e vocês vão descobrir uma série de coisas muitíssimo importantes. Vão descobrir quais foram as pretensões de Jesus e vão descobrir quais são as pretensões dos homens. E vocês, Jesus, quanto líder daquela época, vocês vão perceber que as pretensões dos homens são muitas vezes mais maldosas do que as pretensões de Jesus ou do divino. Porque há outra questão. Deus é amor. E o amor existe dentro de nós. E nós é que conseguimos espalhar à nossa volta. Então, se eu faço, tu o fazes, ela o faz, então o amor está à volta de nós, vós, eles. Então, se está à volta de todos, a probabilidade de sermos todos pessoas mais equilibradas e mais felizes é uma probabilidade muito alta. Agora, se os homens querem liderar equipas, mas só para a sua... Por isso é que há muitos ricos. Só para seu próprio... para si próprios, o que eles estão a fazer não é a coisa mais acertada. Por exemplo, um homem tem um sonho, mas esse sonho depende de 100 homens. Para ele realizar o seu sonho, tem que entrar em sintonia e em harmonia e perceber que existem diferenças entre esses 100 homens. Então, ele não tem que obrigatoriamente vender, ele tem que mostrar que o seu sonho é realizável. E esses 100 homens, ao verem as atitudes desse homem, é que vão se aproximar e vão auxiliar esse homem a concluir ou a concretizar o seu próprio sonho. Mas as pessoas fazem isso ao contrário. E quando se faz ao contrário, acaba por ser muito difícil nós atingirmos ou conseguirmos realizar esse sonho. Por isso é bom que nós, às vezes, possamos pensar as coisas corretamente. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, peçam ao Senhor para enviar trabalhadores para a colheita. Se os trabalhadores são poucos, peçam ao Senhor, ao patrão, que venha. O reino do Pai é como um comerciante que tinha um fornecimento de mercadorias. Então encontrou uma pérola. Esse comerciante foi prudente, vendeu a mercadoria e comprou para ele a pérola. Assim, também, quanto a vocês, procurem o seu tesouro, que é inaudível e que é perdurável, onde nenhum... Desculpa, porque eu não podia decorar, eu tenho a ideia, mas decorar não. Onde ninguém pode... onde nenhuma traça vem devorar e nenhum verme destrói. Depois há aqui outra que é muito engraçada, é que eu gosto dela. Sou a luz que está sobre todas as coisas, sou tudo. De mim saiu tudo e a mim tudo chegou. Dividam um pedaço de madeira, aí estou. Ergam a pedra e aí me encontrarão. Portanto, neste Evangelho de São Mateus, nós temos uma noção mais real de quem foi Jesus, das pretensões de Jesus e quem são os homens que seguiram a partir daí de Jesus e as transformações que esses homens fizeram. Fizeram transformações para melhorar ou para piorar. Aí é a grande questão. E cabe-nos a nós, não precisamos que ninguém nos diga, observar, estudar, aprender, compreender, para podermos perceber o que é que os homens têm feito para nós melhorarmos.
como é que eles nos têm tratado e como é que nós às vezes temos tratado outras pessoas para elas melhorarem ou para piorarem. É esse a observação é um fator muito importante para a evolução, quer material, quer espiritual, quer sentimental e emocional. Em todos os sentidos, a observação é muito importante. Então, há que saber orar, há que saber conversar e há um tempo para tudo. O tempo, às vezes, não é o certo. Então, nós não temos que forçar o acontecimento. Deixamos que no tempo certo as coisas aconteçam. Estejamos sempre atentos e vigilantes para que nesse tempo certo nós possamos conseguir ultrapassar todos os nossos obstáculos e para que possamos ser sempre muito mais felizes do que fomos ontem e do que somos hoje. Então, no amanhã presente, nós temos armas. Que saibamos utilizar essas armas para termos uma maior facilidade em nós e com o nosso contributo e com o nosso papel, uma maior felicidade para sermos sempre um pouco mais felizes. Ok? Pronto, termino por aqui esta reflexão. Não se esqueçam, é o Evangelho segundo São Tomé. Tentem ler, tentem ver e façam a comparação com o que está escrito na Bíblia e com o que está escrito noutras religiões e noutras espiritualidades. Se vocês assim fizerem, encontrarão aquilo que muitas vezes estão à procura e que querem que vos seja oferecido de bandeja. Nada é oferecido de bandeja, nós temos que lutar todos para conseguir atingirmos os nossos próprios objetivos. É essa a nossa função e é por isso que estamos aqui, neste planeta chamado Planeta Terra, que temos que respeitar e que temos que conservá-lo. Somos nós que temos que conservá-lo e respeitá-lo. Mas não, nem com atitudes agrestes, com atitudes de lutas e com, muitas vezes, nós roçamos sempre o fanatismo das coisas, sejam elas materiais ou espirituais. Nós roçamos sempre ali o fanatismo. Temos que ter esse cuidado, pois somos seres humanos, não somos perfeitos. Ok? Vou passar à oração. Desejo a todos um bom início de semana. Já sabem que eu só vou voltar na terça-feira. Desejo a todos um bom início de semana e que a semana que está se aproximando seja uma semana repleta mesmo de atenção da vossa parte e de vós conseguirdes as respostas que estáis à procura e que estão no vosso interior, porque o reino de Deus está dentro de nós e não está fora de nós. Amigos espirituais, muitas vezes nas nossas vidas nós não encontramos em verdadeiras encruzilhadas. Precisamos sair delas. Nós queremos mesmo sair delas e queremos encontrar o melhor caminho para seguirmos e para sairmos dessas encruzilhadas. Às vezes tudo se torna difícil porque as nossas forças muitas vezes nos faltam e nos falta a nossa motivação. Nós temos que despertar a nossa alegria para também despertarmos a nossa motivação e para também despertarmos a nossa força. Evidentemente que o trabalho principal é nosso, mas vós podeis auxiliar com a vossa experiência, com a vossa sapiência, a vossa sabedoria, com a vossa existência que muitas vezes não é visível aos nossos olhos, mas às vezes aos sentidos é nós é que não ligamos, e com essa energia que vós sois. A humanidade, de alguma forma, tem que despertar e tem que resolver caminhar, seguir em frente, aumentar as probabilidades do equilíbrio e da felicidade. Então, a humanidade precisa. Então que a humanidade desperte para que vós possais fazer o resto do trabalho.
vós sois os condutores. Através de vós, nós já com um certo equilíbrio conseguimos então chegar ainda mais longe do que aquilo que nos encontramos. Por isso, sempre presentes na vida dos homens, das mulheres e das crianças. E por isso a nossa gratidão sempre. A gratidão para com a terra, para com os elementos, para com os elementares. A nossa gratidão para com todos os humanos. A nossa gratidão para aqueles que experienciaram a vida da terra e já partiram da terra e que vão continuar e acabarão por voltar à terra sobre as mais diversas formas. A nossa gratidão pelo sol, a nossa gratidão pelo dia e pela noite, a nossa gratidão por todos os homens, mulheres e crianças e por todos os seres espirituais, por todos os países, por todos os continentes, a nossa mais profunda e sincera gratidão. A nossa gratidão para com a própria terra. A nossa gratidão pelo nosso despertar. A nossa gratidão pelo amor que a própria terra emana e que nós podemos absorver. E a nossa gratidão pelo amor que nós vamos emanando ao nosso redor. A profunda gratidão. Que todos aqueles que estão em lares, em hospitais, possam ser visitados. Todos aqueles que estão em dificuldade possam ser visitados. E um abraço fraterno os possa envolver, para que eles sejam fortificados e para que eles, de alguma forma, possam, na verdade, ultrapassar o seu próprio obstáculo. Ou ultrapassar aquele obstáculo que se impuseram a si próprios. Que a sua essência seja tocada por vós, pois vós sois como nós. Só que neste momento nós estamos na Terra e temos um corpo que é a casa da nossa essência e vós não tendes esse corpo. Por isso tendes um grau de liberdade muito maior do que a nossa. E é nessa perspectiva que nós enviamos os nossos e que nós tentamos enviar e pensar e agir sobre os problemas da humanidade e sobre as nossas limitações para que possamos conquistar uma maior liberdade e para que possamos encontrar o nosso pouso, o nosso porto seguro e para que possamos encontrar o nosso caminho e atingirmos assim a evolução, quer a nível terreno, quer a nível espiritual. A nossa gratidão também para com o subjetivo, para com todas aquelas energias que de alguma forma nos vão tocando e para com todos aqueles seres que de alguma forma nos vão acompanhando. O nosso amor e a nossa gratidão para todos os homens, mulheres e crianças e habitantes desta terra. Bem-aja a todos. E então, dou por terminada esta jornada de oração, que continue no vosso coração e que a cada um seja concedido o que lhe for devido e que cada um possa fazer as pazes consigo próprio antes de fazer as pazes com os outros, ok? Então, uma santa noite, uma boa segunda-feira, próspera, abundante, saudável. E até uma boa terça-feira, depois terça-feira à noite encontramos-se. Ok? Bem-aja a todos. Amor e gratidão para todos nós. Bem-aja mesmo. Está bem, então vai-me dar o abraço pessoalmente. Às vezes eu preciso mesmo de um abraço, sabe? Como vocês também precisam de um abraço também para o Nuno, está bem? E para ti. E um abraço para toda a tua família. Então, até terça. Abraço. Um abraço fraterno, sincero e verdadeiro. Que o possam sentir. De mim e dos outros. Um abraço.
Bem-aja a todos.